O sistema de numeração octal, cuja base é 8, utiliza 8 algarismos para representar todos os números naturais que vão de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O sistema foi utilizado na área da informática como alternativa mais compacta ao sistema de numeração binário na programação de linguagem de máquina. Diferentemente do sistema decimal, os agrupamentos do sistema octal são feitos de 8 em 8 unidades. Assim, 8 unidades na casa numérica de primeira ordem, unidade simples, equivalem a uma unidade na casa numérica de segunda ordem, casa dos 8, 8 elevado a 1. 8 unidades na casa numérica de segunda ordem equivalem a uma unidade na casa numérica de terceira ordem, casa dos 64, que é 8 elevado ao quadrado. 8 unidades na casa numérica de terceira ordem equivale a uma unidade na casa numérica de quarta ordem, que é a casa dos 512, 8 elevado ao cubo. 8 unidades na casa numérica de quarta ordem equivale a uma unidade na casa numérica de quinta ordem, casa dos 4.096, que é 8 elevado a 4. E assim por diante. Por exemplo, o número 4.701 tem 4 unidades na quarta ordem, 7 unidades na terceira ordem, 0 unidade na segunda ordem e 1 unidade na primeira ordem. Logo, ele pode ser convertido para o sistema de numeração decimal como 4 vezes 8 ao cubo, mais 7 vezes 8 ao quadrado, mais 0 vezes 8 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado a 0, o que dá 2.497, isso na base 10. Por ser um sistema mais compacto que o binário, um grupo de cientistas está usando o sistema octal na programação de seus computadores. E para isso, foi necessário fazer algumas conversões de números escritos no sistema de numeração decimal para o sistema de numeração octal, e vice-versa. Em uma dessas operações, foi solicitado aos cientistas fazer a conversão do número 9.875, escrito no sistema de numeração decimal, para o sistema octal. A representação do número solicitado no sistema octal é igual a... Bom, pessoal, o sistema então de numeração octal é o de base 8. Dessa forma, então, qualquer número nesse sistema pode ser escrito com adições e multiplicações de potências de base 8. Bom, vamos pensar o seguinte. Como a gente sabe que 8 elevado a 4 vai ser igual a 4.096, bom, esse número é menor do que os 9.875. Que, por sua vez, vai ser menor do que 8 elevado a 5. Observe que 8 elevado a 5 vai para 32.768. Bom, e tem o número 9.875 no sistema de numeração octal. Ele tem 5 dígitos. Bom, o primeiro corresponde à casa dos 4.096, que seria 8 elevado a 4. O segundo, a casa dos 512. Observe que 512 é o mesmo que 8 elevado a 3. Bom, o terceiro, na casa dos 64. 64, que é 8 elevado ao quadrado. Bom, o quarto, na casa dos 8. É o mesmo que 8 elevado a 1. E o quinto, as unidades simples. Bom, para escrever o número, então, 9.875 na base 8, a gente tem que determinar quantos grupos de 4.096 aparecem na decomposição desse número. Bom, para isso, vamos pegar o 9.875 e vamos dividir por 4.096. Bom, fazendo a divisão, a gente encontra um total de 2. Bom, logo então, para escrever 9.875, vão ser necessários 2 grupos de 4.096. E vão restar, portanto, ainda, a gente pegar
9.875 menos 2 vezes 4.096, a gente tem uma diferença de 1.683 unidades. Bom, em seguida, a gente tem que determinar quantos grupos de 512 há dentro desses 1.683. Para isso, vamos pegar 1.683 e vamos dividir por 512. Nesse caso, a gente vai encontrar 3, ou seja, 1.683 tem 3 grupos de 512. Só que ainda vão sobrar 1.683 menos 3 vezes 512, a gente tem ainda uma diferença de 147 unidades. Bom, continuando esse processo, a gente tem que descobrir que 147 unidades apresentam 2 grupos de 64. Bom, se a gente pegar, nesse caso agora, 147 e dividir por 64, a gente encontra, portanto, 2. Bom, e nesse caso ainda vão restar 19 unidades. Observe que se a gente pegar 147 menos 2 vezes 64, a gente encontra esse resto de 19. Bom, essas, por sua vez, vão ser decompostas por grupos de 8. Observe que se a gente pegar 19 e dividir por 8, a gente vai encontrar 2 unidades, só que ainda a gente tem um resto. 19 menos 2 vezes 8, a gente tem um resto de 3 unidades simples. Bom, observe, portanto, que o número 9.875 pode ser decomposto na base 8 da seguinte forma. A gente tem 2 vezes 8 elevado a 4, mais 3 vezes 8 elevado a 3, mais 2 vezes 8 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 8 elevado a 1, isso mais 3 vezes 8 elevado a 0. Bom, o que dá nesse caso um total de 23.223, isso na base 8. Bom, observe, portanto, a alternativa correta, letra B, 23.223.